Bom dia. Na última semana, nós falamos sobre o conceito de revelação do método. Explicamos como isso funciona, como esse mecanismo é aplicado na propaganda, especialmente na seara da política. Depois de explicado o conceito, hoje então nós vamos trazê-lo para uma realidade cotidiana, para que nós entendamos como de fato os governantes, os governos, os estados se valem da revelação do método para fazer com que a população aceite as políticas que eles pretendem implementar. Correto? Então vamos lá. Essa semana, nas últimas semanas, aliás, circularam notícias referentes a isso aqui: a incorporação de mulheres nas Forças Armadas. Não que isso seja uma novidade, as mulheres já têm participação ativa nas Forças Armadas há muitos anos por meio de concurso. Porém, a novidade agora está atrelada ao alistamento, ou seja, aquela jovem que completa 18 anos de idade agora vai se alistar nas Forças Armadas e vai servir nas Forças Armadas, assim como os homens, com um diferencial. O diferencial é que até então, nesse primeiro momento, nesse primeiro estágio, o alistamento feminino para o serviço militar obrigatório, o serviço militar ali inicial, ele é voluntário, ou seja, as mulheres não são obrigadas a se alistarem como acontece com os homens, assim que completam 18 anos, certo? Então ainda é voluntário. Então, para que a gente entenda como o conceito de revelação do método que nós explicamos no nosso encontro anterior está sendo aplicado aqui, ainda que a gente não perceba, vamos a algumas notícias que começaram a circular há 2 anos atrás. E aí, com a medida que a gente avança, a gente vai explicar como a revelação do método está sendo utilizada para essa finalidade aqui. E aqui, pessoal, já quero deixar um aviso no sentido de que não é esse vídeo, esse encontro, não é uma crítica à incorporação das mulheres ao serviço militar obrigatório, não é nada disso, correto? O que a gente quer demonstrar aqui é que a fala, o motivo que é apresentado para a implementação dessa política não condiz com a realidade dos fatos, não condiz com o real motivo dessa política que está sendo implementada, tudo bem? E é aqui que isso se alinha com a revelação do método. Porque se porventura o real motivo fosse exposto à população, talvez houvesse uma resistência maior por parte do público impactado, no caso as mulheres. Tudo bem? Então vamos avançar. Vamos às notícias que começaram a circular. Então vamos lá, pessoal. Aqui nós começamos pelo ano de 2024, traçando a nossa cronologia. Então em 2024, o governo brasileiro anunciou que com poucas mulheres, o governo lança alistamento feminino voluntário. Isso foi em 2024. O argumento na época, se vocês pegarem as notícias da época e pesquisarem, vocês vão ver que teve um discurso bastante emotivo para que essa medida fosse implementada. E que motivo foi esse? Qual foi o gancho principal? Qual foi o motivo apresentado pelo governo para a implementação dessa medida lá em 2024? Na verdade, o governo disse apenas que essa medida visava diminuir o patriarcado nas Forças Armadas e aumentar a participação feminina nas Forças Armadas, o que tradicionalmente não ocorre. Tradicionalmente apenas homens são alistáveis, mas agora então mulheres voluntariamente poderiam se alistar. Com esse discurso que parece muito bonito, parece algo bastante ali envolto em boas intenções de promover a igualdade de gênero, de reduzir o patriarcado nas Forças Armadas, aumentar a emancipação da mulher. Isso tudo é a forma como o pacote foi vendido para a população brasileira. Mas nós vamos entender que isso não condiz muito com a realidade. Então vamos lá, dando andamento. No ano de 2025, então, ocorreu o primeiro efeito dessa medida governamental, que foi o alistamento das mulheres. O decreto
foi assinado em 2024. Em 2025, portanto, no alistamento do ano seguinte, as primeiras mulheres se alistavam. No ano de 2026, já no ano em que estamos, então, nós tivemos a incorporação do primeiro contingente feminino no serviço militar inicial. Então, agora, nesse ano, aquelas jovens que se alistaram em 2025 foram incorporadas às Forças Armadas para iniciar o serviço militar obrigatório. Com detalhe, o alistamento é voluntário, mas uma vez alistadas, incorporadas, ele se torna obrigatório, tudo bem? E se tornar obrigatório significa também que essas jovens, assim que completarem o serviço militar obrigatório inicial, permanecem recrutáveis pelo Estado brasileiro para fins bélicos até a idade que nós veremos adiante. Existe uma legislação que versa sobre isso. Então vamos lá. 2026, então, nós tivemos o alistamento, a incorporação de fato dessas jovens ao serviço militar inicial. E já nos dias que antecedem a gravação desse vídeo, nós tivemos aqui uma fala que parece desconectada de tudo isso, mas que na verdade não está. O governo brasileiro demonstrando preocupação com a questão da segurança nacional, com a capacidade de resposta das Forças Armadas brasileiras. Então, até uma fala bastante emblemática aí que foi replicada nas redes sociais, em vários jornais. O governo brasileiro dizendo que, pedindo, que as forças militares fossem reforçadas, senão alguém poderia nos invadir. Então, demonstrando aí uma preocupação com o cenário geopolítico mundial, com as questões aí que envolvem a defesa. A gente está vendo aí no mundo afora guerras eclodindo, conflitos sendo deflagrados entre nações, inclusive aqui em países vizinhos. Tivemos recentemente aí uma intervenção militar americana no território venezuelano. Então tudo isso demonstra que o mundo está se movendo no sentido, talvez, de uma guerra que acabe escalando. Oriente Médio, Ucrânia, conflitos regionais acabem escalando para conflitos mundiais. Então talvez seja disso que o governo brasileiro esteja temeroso nesse momento e por isso está pedindo esse reforço. Mas notem que isso já vem bem na sequência do alistamento, da incorporação do primeiro efetivo feminino, do primeiro contingente feminino ao serviço militar. Ok? Então vamos lá. Vamos avançar para entender. Esse gráfico, pessoal, ele nos traz um dado bastante interessante. Apesar de ser um dado público, a gente tem por hábito, às vezes, não prestar atenção naquelas pesquisas que o IBGE faz aí do censo da população brasileira. E ele nos revela algo bastante interessante e que pode nos demonstrar que o discurso inicial de que a incorporação de mulheres às Forças Armadas era apenas ligado à redução do patriarcado nas Forças Armadas, para alavancar a mulher na sua emancipação, para reduzir aí o conflito aí de gênero nas Forças Armadas, nós vamos ver que esse gráfico nos revela um dos parâmetros que nós podemos utilizar para entender que aquele discurso é descolado do real motivo, certo? Aquele é o discurso para ser vendido. Aquilo é para que se torne a medida palatável para a população brasileira e principalmente para quem vai ser impactado, para quem de fato vai estar naquela fase da vida que permite o alistamento ali, nesse primeiro momento voluntário, correto? Então o que esse gráfico nos mostra, ele faz um comparativo da década de 80 até o ano de 2022. Então nós temos aqui um período histórico bastante relevante. E o que ele nos mostra é que na década de 80 nós tínhamos um número de nascimento muito mais elevado do que nós temos agora, recentemente no ano de 2022, portanto apenas 4 anos atrás. Nasciam muito mais pessoas. E nós tínhamos uma população idosa muito pequena.
Isso envolve diversos fatores. A longevidade tem sido algo alcançável hoje em dia devido ao avanço da medicina, devido a uma série de fatores que promoveram a qualidade de vida e, portanto, as pessoas estão vivendo mais, correto? Porém, elas não apenas estão vivendo mais hoje em dia, como o gráfico nos mostra aqui, só que elas estão nascendo menos. Isso nos leva para a coluna do meio aqui, o azul claro. O número de pessoas em idade militar tem reduzido, tem sofrido uma redução por conta desse efeito, correto? As pessoas estão tendo menos filhos, estão vivendo cada vez mais, porém viver cada vez mais para as Forças Armadas não tem lá grande relevância, porque nós vamos ver ainda nesse vídeo, já no próximo slide, que existe uma idade que as Forças Armadas entendem como ideal. Claro que em períodos de crise, de guerra, essa idade pode ser alterada. Porém, existe uma idade ideal, em que se considera aí a pessoa alistável para o serviço militar. Então, na verdade, aquele discurso de que estamos aceitando mulheres de 18 anos para se alistarem nas Forças Armadas, com aquele discurso de que isso seria apenas para promover a igualdade de gênero, isso na verdade está descolado da realidade, né? Governos, estados não têm essa complacência toda, não têm esse senso humanitário todo, pessoal. A gente precisa entender que estados se preocupam com números, com resultados, com defesa. O Estado enxerga a sociedade de uma maneira diferente. Então, aquele discurso bonito, geralmente, ele está encobrindo algo mais pragmático. E o que a gente está demonstrando aqui é que o motivo de estar alistando mulheres agora é para suprir a falta de jovens do sexo masculino para se alistar nas Forças Armadas. E isso tende a se agravar, porque conforme o gráfico nos mostra, ano após ano, essa situação tem se acentuado. Então nós vamos chegar ao momento em que teremos muito poucos jovens e uma sociedade majoritariamente de idosos, ou seja, fora da idade de alistamento, fora da idade de convocação, melhor dizendo. Fora daquela idade em que as Forças Armadas consideram como ideal para a prestação do serviço militar, para serem incorporadas aos seus contingentes num caso de conflito, num evento de conflito em que isso se faça necessário para a defesa do país. Correto? Então vamos lá. Aqui fica bem demonstrado isso. Conforme eu disse, a legislação brasileira, essa é uma lei de 64 que versa sobre o serviço militar. E ela expressamente nos diz aqui que o serviço militar, ou seja, a convocação, o brasileiro ele é convocável para incorporação às Forças Armadas, se isso for necessário, num evento em que o Brasil se veja em situação de guerra com a nação estrangeira, entre 18 e 45 anos. E ele já traz aqui no parágrafo 1º que esse período poderá ser ampliado caso haja interesse à defesa nacional. Certo? Então, quando a gente analisa por essa ótica, a gente percebe que o discurso inicial que foi apresentado lá em 2024, de que vamos incorporar mulheres às Forças Armadas para diminuir o patriarcado e para promover a igualdade de gênero entre homens e mulheres, e isso está descolado da realidade. Esse é apenas um embrulho no qual a medida foi belamente embalada para ser entregue à população. Mas o real motivo é esse aqui. O real motivo é que com essa medida o governo brasileiro consegue duplicar a sua capacidade de alistamento e, consequentemente, diante de uma situação de conflito, ele tem o dobro de pessoas em condições de serem incorporadas às Forças Armadas. E hoje em dia, o fato de ser homem ou mulher não é tão relevante. A gente precisa voltar um pouco na história e entender que, com o advento da pólvora,
com o advento das armas de fogo, e hoje ainda mais com as tecnologias que a gente vê incorporada cada vez mais e com maior velocidade a todo o aparato bélico dos países, e o Brasil não está atrás nesse avanço armamentista. Temos um aparato militar bastante relevante. Ainda essa semana foi divulgado em diversas mídias, em diversos jornais, que o Brasil ocupa hoje o 11º lugar no ranking de forças armadas das mais poderosas, as mais combativas do mundo. Então não estamos ali tão atrás. Logo, o fato de ser homem ou mulher não é tão relevante, porque o advento da pólvora há séculos atrás já diminuiu e muito essa diferença, esse disparate que poderia haver entre homem e mulher devido à força física. Se a gente lembrar lá na Idade Média, que quando a gente fala em conflito, a gente vem à nossa mente a imagem de homens no campo de batalha se enfrentando ali corpo a corpo. Não que isso não ocorra, mas com o advento das armas de fogo, com o avanço da tecnologia, isso tem reduzido cada vez mais, a ponto de que a gente pode chegar a um momento em que esse tipo de conflito não se faça mais necessário ou vai deixar de existir no futuro próximo. Portanto, ter contingente alistável, masculino ou feminino, não é tão relevante, porque a força física, a virilidade para se enfrentar no campo de batalha se torna cada vez menos relevante com o advento das tecnologias bélicas. Isso já começou com a pólvora lá atrás. Afinal de contas, uma mulher tem tanta capacidade de apertar um gatilho quanto um homem. Não requer tanta força física, né? Diferente de quando as guerras eram travadas com espadas e escudos, em que o vigor físico, a capacidade de suportar a armadura, a espada era muito mais relevante. E o homem tinha uma vantagem nesse aspecto, uma vantagem biológica, correto? Mas hoje em dia, e cada vez menos, a força física, ela é relevante, ela é cada vez mais irrelevante, na verdade. Tudo bem? Então, na verdade, o que se oculta por trás dessa medida não é reduzir o patriarcado nas Forças Armadas e nem promover a igualdade de gênero. Na verdade, o que está por trás dessa medida do governo é apenas ter à sua disposição efetivo suficiente no caso de um conflito, já que o efetivo masculino, conforme nós vimos no gráfico anterior, tende a reduzir cada vez mais. É uma tendência natural da população brasileira. A nossa pirâmide etária tem sofrido uma alteração, correto? E quando você permite que mulheres se alistem, você está dobrando automaticamente a sua capacidade de alistamento, correto? E isso tudo se relaciona diretamente com a revelação do método. Por quê? Primeiramente, o governo, se nós lembrarmos do nosso encontro anterior, e nós vamos ver como isso também funciona e de onde essas ideias vêm, né, ainda nesse encontro, mas só fazendo uma recapitulação do que nós falamos no nosso encontro anterior, a revelação do método tem alguns conceitos ali, algumas etapas, por assim dizer. A primeira etapa, lá em 2024, com esse discurso bonito de que a medida pretendia promover a igualdade de gênero e reduzir o patriarcado nas Forças Armadas, isso, na verdade, foi o que, na revelação do método, nós chamamos de programação preditiva. Então, isso começou a ser dito, começou a ser divulgado para que fosse aceito. E foi aceito, tanto que nós tivemos, conforme nós vimos lá, milhares de jovens brasileiras se alistando. Isso mostra que a primeira medida surtiu efeito, a programação preditiva. As pessoas entenderam, assimilaram e se alistaram, correto? E agora já foram de fato incorporadas 2 anos depois. Tudo bem? Agora vamos para as outras etapas. Vamos analisar aqui as outras etapas da programação preditiva, né? Da revelação do método. Então a programação preditiva já foi superada. Vamos supor agora que o próximo passo, e eu não estou dizendo que isso vai acontecer ano que vem ou que vai acontecer daqui a 5 anos, mas eventualmente vai acontecer.
correto? Isso é seguindo a lógica da revelação do método, isso vai ser o próximo passo, e é natural que isso aconteça. Só que nós não percebemos, é muito sutil. O próximo passo vai ser a incorporação, vai ser o alistamento obrigatório. Porque, como eu disse, como a legislação lá nos mostra, hoje as mulheres se alistam voluntariamente. Ou seja, elas não têm a obrigatoriedade, assim como acontecem com os jovens do sexo masculino. Porém, se o que eu estiver dizendo aqui fizer algum sentido, o próximo passo vai ser o alistamento obrigatório. Correto? Só que uma vez que o alistamento voluntário já se mostrou eficaz, né, e ele já está internalizado na cabeça das pessoas, as pessoas agora vão ver jovens fardadas na rua, como víamos até recentemente apenas homens, vamos ver jovens do sexo feminino fardadas na rua, e nos quartéis com fuzis, fazendo o serviço militar, isso já vai estar sedimentado na mente da população, já vai ser tido como algo totalmente normal, né? E não que não seja, como eu disse, não estou aqui criticando a medida em si, estou aqui apenas dizendo que o motivo que o governo apresentou, que o motivo que o governo apresenta, não condiz com a realidade dos fatos. O governo é pragmático, ele se baseia em números e resultados. Ele não está preocupado com o sentimento da população. Não é o foco de um Estado se preocupar com o sentimento da população. Não é para isso que ele existe. E não é assim que ele age. E aqui, quando eu digo governo, não importa a ideologia. Todos eles agem da mesma forma e se portam da mesma maneira e seguem o mesmo roteiro para atingir os seus objetivos. Tudo bem? O próximo passo, então, vai ser o desamparo aprendido. Porque quando as jovens não mais quiserem se alistar, ou aquelas que não quiserem se alistar, porque por convicções pessoais, por planos de vida, porque não é algo que as atrai, isso já não será mais uma opção. Porque o próximo passo, e isso pode acontecer ano que vem, pode acontecer daqui a 2 anos, mas repito, com aquela preocupação expressada pelo governo brasileiro essa semana, de que precisamos melhorar o nosso aparato de defesa, isso se torna um argumento muito forte para que essa medida venha com maior rapidez. Né? E também nós temos os conflitos que estão ocorrendo hoje ao redor do globo. Certo? O próximo, então, será o alistamento obrigatório, assim como acontece com os homens. Mas nesse ponto já vai ser inútil resistir. E aí a gente entra na fase de desamparo aprendido, porque as pessoas já terão internalizado que a mulher servir as Forças Armadas é algo totalmente natural, normal e, portanto, não há o que se fazer. Correto? Então a medida virá agora por força de lei, no futuro próximo, e nós entraremos no segundo estágio, que é o desamparo aprendido. Correto? E por que que isso acontece? Por que que o governo revela antes? O revelar antes tem a ver com dois objetivos. O primeiro é preparar a população, é fazer com que aquela ideia se sedimente. O segundo tem a ver, como nós falamos no último encontro também, com a questão da responsabilidade kármica. Essas pessoas no poder, acreditem ou não, pode soar absurdo o que eu vou falar, mas elas são extremamente supersticiosas. Elas acreditam realmente que um dia elas vão prestar conta do que elas fazem aqui. Correto? Então, mentir para a população, enganar a população, não é algo bom. Isso traz um karma pessoal. Por isso ele precisa falar. Vou religar aqui, pessoal, que o slide fechou. Só um minuto. Então, vamos lá, me desculpa. Então vamos lá. Quando ele revela, aí internamente o que ele está falando para ele mesmo é o seguinte: olha, ele está buscando uma justificativa para quando ele tiver que prestar contas. Então ele está dizendo: olha, eu não fiz isso sozinho. Eu falei para a população, eu avisei que eu ia tomar essa medida e ninguém me impediu. Então ele divide a responsabilidade dele por aquela medida que ele tomou enquanto detentor do poder com todos nós. E como ele faz isso? Ele faz isso por meio do voto. Nós o elegemos. Nós elegemos nossos representantes. Então a responsabilidade pelo que ele faz também é nossa. Correto? Nós falamos sobre isso no nosso último encontro.
correto? Então, para que fique sedimentado até aqui, o real motivo que eu estou apresentando para vocês aqui do alistamento feminino não tem a ver com promover igualdade de gênero, não tem a ver com a emancipação da mulher, não tem a ver com redução do patriarcado das Forças Armadas, tem a ver com números, tem a ver com o Estado ter à disposição um contingente que seja suficiente para um eventual conflito bélico. Esse é o real motivo. O resto é apenas um embrulho bonito para que a população aceite no primeiro momento, enquanto a medida ainda não é obrigatória. Porque a partir do momento que ela se tornar obrigatória e a gente entrar no estágio do desamparo aprendido, não há mais o que se fazer. Isso virá e será aceito porque será inútil resistir. Tá ok? E também a questão da responsabilidade kármica. Eles fazem isso porque eles acreditam que eles vão ter que prestar contas. Acreditem ou não, eles são muito supersticiosos. Isso faz parte da arte da política. Eles acreditam nisso. Né? Quase todos eles, praticamente todos eles, têm essas crenças bastante arraigadas. Ok? Então vamos lá. E de onde eles tiram essas ideias? Em parte, pessoal, essas ideias são muito propagadas, elas são bastante difundidas em alguns meios. E um dos meios em que elas mais são difundidas são nas sociedades secretas. Esse livro trata bastante disso, as sociedades secretas e seu poder no século XX. Correto? Não é um livro novo, mas ele nos dá alguns insights aqui que nos mostram exatamente o passo a passo do desamparo aprendido, da revelação do método. Como as sociedades secretas, das quais muitos dos governantes fazem parte, acreditem ou não, né, mas isso é fato, essas sociedades secretas têm isso como uma espécie de ritual, isso é aprendido lá, isso é ensinado e é incorporado às suas realidades, é incorporado às suas vidas diárias. E o que acontece? Então vamos ver o que o autor desse livro nos diz. Então vamos lá. Nesse trecho aqui ele está falando do que seria uma nova ordem mundial. Então vamos entender do que é que ele está falando, de como uma nova ordem mundial poderia ser estabelecida. Então ele diz que ela consiste em... Isso aqui, pessoal, se vocês analisarem o contexto que eu acabei de dizer, vocês vão ver que ele segue o mesmo roteiro. Aqui ele está dizendo, é claro, numa dominação global, que é um objetivo último dessas sociedades secretas. Né? E a gente vê muito isso em filme e tudo mais, a gente acha que é uma ficção, mas na verdade não é. Então vamos lá para entender como isso aqui se liga com o que nós acabamos de ver. E aí vocês verificam se faz sentido para vocês ou não. Então, para alcançar uma nova ordem mundial, um governo mundial, o que essas sociedades secretas seguem como passo a passo? Qual o ritual que elas seguem? Então, aqui ele nos dá um exemplo, né, de como esses grupos por trás dos governos atuam. Então, ele coloca aqui, ó, que uma nova ordem mundial partiria, por exemplo, esse é um exemplo que ele dá de como fazer isso, de como controlar a vida das pessoas. Então ele coloca aqui, ó, consiste em emitir cartões com leitura eletrônica, tais como documentos de identidade. Eu vou ter que correr aqui, pessoal, porque minha tela é um pouco estreita, tá? De identidade bancária, cartões de crédito, cartões de telefone, cartões de previdência social, cartões de combustível, de diferentes empresas petrolíferas. O argumento que eles usariam para que esses cartões fossem emitidos e para que nós aceitássemos usá-los é esse aqui. Então primeiro vem a primeira medida lá, a segunda medida, que já é aqui Então eles vão emitir o cartão e o argumento que eles vão usar, que aqui já é a programação preditiva, como nós dissemos, é o argumento de que sem dinheiro de que fazer o pagamento sem dinheiro é mais seguro e mais prático.
E assim as massas, ou seja, nós, fomos convencidos de que isso é verdade. E se a gente trouxer para a nossa realidade, a gente vai ver que isso realmente aconteceu. Hoje em dia, muito pouca gente porta dinheiro. Hoje em dia, tudo que a gente vai fazer é por meio de cartão. E agora, lembrando que esse livro foi escrito há mais de 20 anos, então, portanto, não tínhamos ainda os pagamentos eletrônicos que temos hoje, através do celular e tudo mais. Mas o cartão já era uma realidade, em substituição ao dinheiro, com o discurso de que o pagamento feito com cartão era mais seguro e mais prático. Você não precisaria portar dinheiro e também, se alguém roubasse o seu cartão, você poderia cancelá-lo e não teria nenhum prejuízo. Então, assim como aquela medida que o governo diz lá, levando para o que a gente analisou até agora, quando o governo disse que, olha, vamos promover a igualdade de gênero nas Forças Armadas, fazendo a incorporação das mulheres ao serviço militar voluntário, obrigatório. Correto? Quando ele disse isso lá, é a mesma coisa que está sendo dito aqui, com outro motivo e com outra finalidade, mas percebem que o roteiro é o mesmo. Então o argumento primeiro era de que a programação preditiva nesse caso aqui foi feita por meio da alegação de que o pagamento com cartão era mais seguro e prático do que com dinheiro. Correto? Porém ele avança aqui na explicação. Ele nos diz que a meta final é fazer em todas as pessoas uma tatuagem a laser, um código de barras invisível aos olhos, que seria tatuado com um raio laser na mão direita ou no dorso frontal. Esse código útil, como o é também o cartão de débito, para efetuar pagamentos, poderá, entretanto, ser utilizado para identificar-vos. Não obrigarão as pessoas a aceitar forçosamente essa tatuagem. Então, ele está dizendo aqui, no primeiro momento, o que ele está dizendo é que a evolução do cartão de crédito seria colocar uma tatuagem invisível a olho nu, mas que seria lida por algum mecanismo de leitura óptica, ou sobre a mão, ou sobre alguma região do rosto da pessoa. Seria invisível a olho nu, mas com algum aparato de leitura, né, isso seria possível. Então você nem precisaria mais portar o cartão, porque todos os seus dados estariam impressos em você numa espécie de código de barra. Certo? Então, e num primeiro momento, essa forma de marcação não seria obrigatória, ela seria voluntária. Assim como o alistamento das mulheres hoje às Forças Armadas, ele é voluntário, não é obrigatório. Mas vamos ver o que ele nos diz aqui, qual o próximo passo do roteiro. Então ele diz lá, não seria forçosamente obrigados a fazer, mas em breve não tereis escolha, a não ser que vivas em autossuficiência. Ou seja, a menos que você viva afastado da sociedade, isso não será possível. Você terá que se sujeitar a essas... Na verdade, isso significará o controle absoluto do ser humano. Acabado o livre-arbítrio, cada um de nós será vigiado, assim como tudo que possuímos, capital que temos, lugar onde permanecemos, o que compramos, o que vendemos, cada informação nossa estará acessível ao Big Brother. E quando ele fala Big Brother aqui no livro, ele está se referindo ao livro 1984, do autor George Orwell, que é uma distopia, mas que bem se relaciona com os dias que nós vivemos atualmente, de vigilância constante, absoluta. No estado, praticamente todo mundo é vigiável o tempo todo. É claro, pessoal, que a gente tem que fazer uma adaptação. Quando ele escreveu esse livro, ainda não tínhamos o advento dos smartphones. Mas se a gente fizer uma analogia, claro, ninguém e também não tem lembrança de que foi proposta em algum momento a tatuagem na mão ou tatuagem em alguma região do corpo para substituir os cartões de crédito e de débito, que já haviam substituído o dinheiro. Correto? Mas se a gente pensar bem, os celulares serviram como essa tatuagem, porque hoje em dia todo mundo tem um celular.
todo mundo tem seus dados ali, lança seus dados e localização em tempo real. Somos rastreáveis o tempo todo, fazemos pagamentos por meio do celular, recebimentos por meio dele. Então, talvez se ele tivesse escrito esse livro no período histórico que nós nos encontramos, talvez ele apenas fizesse essa adaptação. Mas lembrando, ele teve essa ideia que na verdade não é nada diferente, ela atende ao mesmo propósito por um meio diferente, mas na realidade é isso. E o objetivo final não é segurança, não é praticidade, não é nada disso. É o controle da sociedade, é o controle da população. É saber tudo sobre todos o tempo todo. E é isso que a gente vê no livro 1984. E essa expressão Big Brother, que o grande irmão, ele tirou dessa obra, correto? Então faz muito sentido. Percebam que o roteiro é exatamente o mesmo. Então, quando governos agem dessa forma, no caso do alistamento militar feminino, que eu tomei apenas como exemplo, não estou dizendo que isso é ruim, pelo contrário, mas que o real motivo que se oculta por trás não tem nada a ver com o que nos foi apresentado. Tem a ver com algo muito mais pragmático, ok? Existe uma outra obra, pessoal, que nos mostra muito bem como essas sociedades secretas atuam no governo. Esse livro, chamado Estado Profundo, foi publicado em 2021 e nele o autor nos dá um panorama bastante interessante de como as sociedades secretas ou certos grupos oligárquicos atuam por trás de governos. A máxima do livro, e se a gente analisar a sociedade, a gente vai perceber que isso é bastante verdadeiro. Ela, na verdade, é controlada por certos grupos que fazem dos governos, ou seja, os atores políticos em quem nós votamos, ou que governam as nações, são meros fantoches desses grupos, correto? Existem forças por trás dos governos que nós não enxergamos, que nós não percebemos. Né? Alguns desses poderes, alguns desses grupos são sociedades secretas, grupos oligárquicos, mas, de qualquer forma, os governos atuam apenas como fantoches para fazer avançar as agendas desses grupos. Os governos, de modo geral, não atuam em prol da sociedade, atuam atendendo a interesses desses grupos. E a forma como isso acontece, sem que a gente nota, é por meio da revelação do método. Como nós vimos, as medidas são apresentadas de uma maneira, né, como se fossem atender determinado fim, né, aparentemente benéfico, mas na verdade ela oculta por trás outros interesses, não tão benéficos assim. Perfeito? Espero ter ficado fácil de entender o que eu quis dizer aqui, tá ok? Peço desculpas ainda pela qualidade da imagem, pois ainda estou gravando aqui de forma um pouco artesanal, né, mas espero ter sido possível transmitir o que eu pretendia nesse nosso encontro, tá ok? E de novo, pessoal, como eu pretendo adotar como regra aí nos nossos encontros futuros e como eu já fiz, aqui está a bibliografia de tudo que eu usei, então os livros que eu usei, as notícias que eu expus ali para vocês nos slides, correto? Se alguém quiser se aprofundar, quiser pesquisar, recomendo muito, principalmente a leitura dos dois livros. As notícias estão disponíveis aí o tempo todo. Tá ok? Então, novamente, muito obrigado pela atenção de vocês. Espero que tenham um ótimo domingo e uma ótima semana vindoura. Até o nosso próximo encontro. Tchau!